RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro está começando e hoje tá bem diferente. Tem a apresentação de Priscila Polon e Maiara Bonenberger, as meninas do agro. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Priscila. Isso aí, hoje a mulherada tá dominando. É muito bom estar aqui mostrando a força do agro e também trazendo muita informação para os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigada, Maiara, por dividir a bancada do RBV Agro aqui comigo, enquanto o Murilo tira suas merecidas férias. Nós também precisamos agradecer aqueles que acompanham o RBV Agro e lembrar que os ouvintes e internautas também podem participar. Isso, você que nos acompanha, compartilhe, comente na nossa live, no Facebook e no YouTube, ou mande mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 49 991 29 42 58. Destaque do RBV Agro. Jovem que teve apoio da família se orgulha de permanecer na agricultura. Cuidados simples com maquinário agrícola e com encanamentos de água podem evitar prejuízos. A importância da produção de leite para os agricultores de Santa Catarina. Estado conquista a indicação geográfica do mel de melato da Bracatinga. Safra de trigo deve atingir 290 mil toneladas na próxima colheita. E claro que tem homenagem ao agricultor que comemorou seu dia em 28 de julho. RBV Agro. O frio voltou com força nesta semana e isso provoca preocupação para os agricultores que podem ter prejuízos. Além das lavouras ficarem mais suscetíveis, outros problemas também costumam aparecer, como a quebra de maquinário e de encanamentos de água, por exemplo. É por isso que nós procuramos profissionais para orientar sobre esses assuntos, fazendo com que muitos transtornos possam ser evitados. O maquinário agrícola que ficar exposto pode ter sérios problemas com o congelamento da água no radiador ou a quebra de peças. No entanto, é possível evitar que isso aconteça tomando algumas medidas simples. Quem explica é Remy D'Ambros, que atuou por muitos anos como instrutor de cursos com máquinas agrícolas. Ao congelar a água das tubulações e dos motores agrícolas, pode romper bloco, romper radiador, o cabeçote. Isso ocorreu já no estado, nos relatos dos agricultores que fizeram os cursos no CETREV enquanto era instrutor. Eu lembro dessas passagens. E daí, o que se pode fazer? Tem algumas medidas preventivas. Por exemplo, anticongelante é um produto que se coloca regularmente no motor. Quando vem de fábrica já vem com esses produtos, mas com o tempo vai perdendo esse anticongelante. Então se faz essa reposição, principalmente nesses dias agora que está próximo ao frio. E também coloca essa máquina dentro do ambiente coberto, fechado e protegido dos ventos frios. Os ventos frios constantes, eles são prejudiciais porque eles baixam muito a temperatura, sem que se perceba muitas vezes. Essas são duas medidas importantes que tem que ser feita. Outras medidas de emergências, caso não tenha esse anticongelante, pode ser feita a colocação de 2 litros de álcool no radiador e fazer com que esse álcool circule no motor. Isso baixa um pouco o ponto de congelamento. Não é uma medida que nem um anticongelante, mas ele já ajuda. Em casos extremos, assim, de uma máquina ficar exposta ao relento, tipo um motor de irrigação ou uma máquina que fica fora da propriedade, você retira essa água do radiador e do motor. Tem um parafuso ou uma torneirinha ao lado do bloco, abaixo dos cilindros e acima do cárter, se abre e retira-se essa água do motor. E se retira a água também debaixo do radiador. Feito isso, quando vai fazer a máquina entrar em funcionamento, você repõe essa água limpa, geralmente água que de chuva, aí a máquina volta ao seu funcionamento normal. Isso são algumas medidas assim para que não ocorra nenhum dano assim nesse período. Outro problema causado pelo frio extremo é o congelamento da água encanada, resultando no rompimento da tubulação. Sandro Carenhato, diretor da Visan, responsável pelo abastecimento de água em Videira, fala de algumas medidas importantes que evitam um transtorno. Se comprovando temperaturas muito abaixo de zero, há o risco iminente de congelamento da água dentro das tubulações. Então é importante que as pessoas percebam, se elas têm tubulação exposta dentro dos seus terrenos, essas serão as mais afetadas. E a gente pede para que as pessoas façam a cobertura dessas tubulações, se não for possível enterrá-las,
que coloque um material isolante, seja um papelão, um jornal, plástico, lona, alguma coisa nesse sentido que diminui bastante esse risco. Também o seu hidrômetro, né, o marcador do volume de água que passa para a sua residência, é importante que esteja em abrigo. Se não tiver a caixinha padrão, também faça esse isolamento com esses materiais. Quando terminar a onda de frio, que se olhe, né, as questões de possíveis vazamentos, porque a água ela vai expandir quando ela se transforma em gelo, e aí as tubulações mais antigas, as tubulações rígidas, tendem a trincar, rachar e pode ocorrer esse vazamento. Então, que as pessoas cuidem. Também a gente pede, se casos extremos, que as pessoas fechem, se elas tiverem um registro interno em sua residência, para esvaziar a rede e não correr esse risco, né? É importante, como dica, também colocar à comunidade, quem faz uso de torneira elétrica, de chuveiro elétrico, que tome cuidado. Abriu o registro, a água não saiu, é porque está congelada. Já desligue imediatamente, que pode ocasionar a queima desses equipamentos. Apesar de o frio ser necessário para culturas como as frutas de caroço, maçã e a uva, quando em excesso ele pode até provocar a perda de uma safra inteira. Outra cultura presente em nossa região e que também sofre com a geada é a cebola. Neste caso, a dica não é irrigar a lavoura, evitando o congelamento das plantas. A boa notícia é que nesse ano a região meio-oeste catarinense já ultrapassou a média histórica de horas de frio necessárias para uma boa dormência das plantas. O que preocupa é a elevação de temperatura que tivemos recentemente, o que quebra a dormência, fazendo com que as plantas floresçam. E com a chegada do forte frio desta semana, quem não estava preparado pode ter registrado prejuízos. Mas é importante dizer que existem métodos que ajudam o agricultor a evitar esses prejuízos, como é o caso da aspersão de água, que congela a planta. Parece estranho, mas isso protege as flores e também os frutos. Os danos começam a afetar os frutos quando a temperatura chega a 1 grau negativo. No caso das flores, a temperatura mínima suportada é de 3 graus negativos. Quando a planta está completamente congelada, ela se mantém na temperatura de 0 graus, independente do frio que faz no ambiente. RBV Agro. Hoje, o RBV Agro vai destacar e valorizar o importante setor econômico para Santa Catarina, a produção de leite, que vem sendo ampliado nos últimos anos. Segundo o IBGE, Santa Catarina possui a maior produtividade média de rebanho leiteiro, com 2.432 litros por vaca por ano, comparada com a média do país, que é de 1.340 litros por vaca por ano. Repórter Alexson Luiz. A região meio-oeste de Santa Catarina é essencialmente agrícola e é uma das maiores produtoras de leite do Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo. No entanto, ainda existem divergências de opiniões com relação aos benefícios e malefícios do consumo deste produto para a saúde. Sobre este contexto, a reportagem do RBV Notícias ouviu 2 profissionais da área de alimentos e um produtor de leite. A engenheira de alimentos de Capinzal, Melissa Carol Bostman, explica como funciona o processo de inspeção, fiscalização e processamento de leite. Antes de ser processado, antes do leite ser aceito pela indústria, ele tem que ser feito alguns testes para verificar se não há nenhuma fraude ou se não tem a presença de antibióticos no leite, né? Quando inicia o processo, vai primeiro para um tanque de refrigeração. A temperatura no leite é fundamental para manter a qualidade dele, né? E depois do tanque, vai para o processo de pasteurização, onde vai eliminar bactérias, micro-organismos que estão presentes no leite. O leite nosso, de caixinha, ainda vai para o processo que a gente chama que é a ultratemperatura, né? Que é um processo de esterilização. O leite tem um órgão, né, do Ministério da Agricultura que está presente nas empresas. Quando é uma empresa um pouco maior, ele está através do CIF, e quando são empresas menores, dependendo para onde vai o leite, tanto se for só municipal ou estadual, possui também um órgão fiscalizador. Existem também várias dúvidas relacionadas a qual tipo de leite é mais seguro para consumo humano, de caixinha, de pacotinho ou aquele adquirido direto na propriedade rural.
O leite direto da vaca, ele tem muito risco para a nossa saúde, porque tem muitas bactérias presentes no próprio organismo do animal, que para o animal não fazem mal, mas para a gente pode fazer mal, né? Dependendo da bactéria, pode causar até a morte de quem consumiu o leite, né? O leite de caixinha ou o de pacotinho, ele não possui conservante. O leite é proibido a adição de qualquer conservante no leite, né? Então, o que tem é um estabilizante, que a gente chama. O leite de caixinha é mais seguro, então? É mais seguro para o consumidor, com certeza é bem mais seguro para o consumidor. De acordo com a acadêmica de nutrição, Cíntia Silva, o leite é um alimento bem completo e super nutritivo. Porque ele tem proteína, ele tem gordura, ele tem carboidrato. Então, os 3 principais macronutrientes, ele tem, e tem uma quantidade bacana. Então, é um alimento bem legal. Por exemplo, um copo de 200 ml de leite integral, ele vai ter mais ou menos umas 240 mg de cálcio, então é um valor bem bacana. Ele também tem zinco, fósforo, magnésio, tem vitamina A, vitamina do complexo B, a vitamina B1 também é encontrada no leite, tem vitamina D também no leite. Ela explica as diferenças dos 3 tipos de leite: integral, semidesnatado e desnatado. A grande diferença entre eles é o saldo calórico devido à redução de gordura. Então, o leite integral é um leite um pouquinho mais gordinho, então tem um percentual de gordura um pouco maior. E como vai reduzindo do leite de semidesnatado e leite desnatado, reduz também as calorias. Um outro tipo de leite que a gente encontra no mercado é o leite sem lactose, onde a indústria já coloca uma enzima chamada lactase, que é uma enzima que normalmente nós temos no nosso intestino, que faz a quebra do carboidrato do leite. Então, a gente tem essa enzima no nosso organismo que faz a quebra desse açúcar do leite. Então, essa enzima serve para fazer essa quebra. Como algumas pessoas têm algum déficit nessa enzima ou não têm essa enzima, devem tomar o leite sem lactose, que é um leite que já vem com essa quebra. Sobre a produção de leite, nossa reportagem foi até a comunidade de Novo Porto Alegre, interior do município de Ouro, conhecer a propriedade da família Bombassaro, que está na 3ª geração de produtores de leite. O agricultor Diogo Bombassaro revela que na propriedade da família são aproximadamente 290 animais, sendo que cerca de 140 vacas estão em lactação, mas a projeção é chegar a 180 animais em lactação. Atualmente, a atividade leiteira está passando por uma crise forte. Quem é produtor de leite vai saber, né, o que eu estou dizendo. Mas nada que impeça da gente seguir em frente, né? Seguir na atividade que a gente gosta, né? Daqui a pouco, no RBV Agro, tem os recados dos ouvintes e dos internautas. Continue conosco, em instantes você confere. Jovem que teve apoio da família se orgulha de permanecer na agricultura. Santa Catarina conquista a indicação geográfica do mel de melato da Bracatinga. Safra de trigo em Santa Catarina deve atingir 290 mil toneladas na próxima colheita. Voltamos já! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro está de volta pelas rádios Barriga Verde em Capinzal, Caçanjurê em Caçador, Videira e Vitória em Videira e também pela Rádio Tangará. Nós também estamos ao vivo em vídeo pelo Facebook e YouTube do RBV Notícias. E chegou a hora dos recados de quem acompanha o RBV Agro. Isso mesmo, e é claro que o destaque dessa semana são as fotos e os vídeos de geada, chuva congelada e até neve que caiu em nossa região. Recebemos muitas imagens, né, Maiara? Não temos como mostrar todas. Então ficam aí alguns registros enviados por nossos ouvintes.
Muito obrigado a todos que participaram do Agro e deixaram o nosso programa ainda melhor, mostrando a nossa região e o nosso povo. Teve neve na noite de quarta para quinta-feira nos pontos mais altos de Capinzal. Em Tangará, a neve e a chuva congelada foram registradas em várias comunidades do interior. A população se divertiu registrando o momento em fotos e vídeos. Em vários lugares foi possível até fazer bonequinhos de neve, como em Videira, na comunidade de São Roque e Monte Ibérico. Alguns flocos também caíram nas proximidades dos bairros Água Verde e Campo Experimental. Também recebemos fotos e vídeo do Carlos Alberto da Silva, do município de Omerê. Lá no sítio dele, um pequeno lago que se formou com a chuva ficou com a superfície congelada. Recebemos fotos e vídeos fantásticos do Pedro Bonassi, que teve que trabalhar muito essa semana para proteger o pomar das baixas temperaturas. Ele usou o método de irrigação por aspersão, que congela as plantas. A Gabriela dos Santos, de Caçador, mandou foto de uma farofa de pinhão vegetariana. Deliciosa que ela fez, hein? Deu até fome agora. Um abraço para toda a família que sempre nos acompanha. O Sidney Carlesso Zornita, que é engenheiro agrônomo da Cotan em Tangará, enviou fotos tiradas na propriedade de Laércio Barivieira, na comunidade de São Francisco, em Tangará. Ele registrou as abelhas trabalhando na polinização de um pomar que está todo florido. E para finalizar, tem também foto da pequena Cecília de Caçador. Ela aparece admirando uma flor chamada antúrio. Obrigada a todos que contribuíram. E você que tem uma foto bacana ou um vídeo ou ainda algum recado para o nosso programa, anota aí o nosso WhatsApp, é o 99129-4258. RBV Agro. No domingo, 25 de julho, foi celebrado o Dia do Colono e na última quarta-feira, 28 de julho, comemoramos o Dia do Agricultor. Hoje vamos novamente homenagear aqueles que enfrentam chuva e sol, frio e calor para produzir o nosso alimento e muitas outras matérias-primas para a indústria. E olha só, Priscila, eu encontrei em Tangará uma jovem que decidiu permanecer no campo ajudando a família. Inclusive, é minha xará. Olha que legal! E ela também representa as mulheres que se dedicam à agricultura. Vamos conferir. O que leva um jovem a escolher seguir no meio rural? Em muitos casos, o papel da família no processo de sucessão é um fator determinante na decisão. A tangaraense Maiara Perazzoli tem 24 anos e, como acompanhou o trabalho da família desde pequena, decidiu seguir na agricultura. Quando completei 18 anos, minha mãe pediu se queria que continuasse com as lavouras e coisa, e foi ampliado a parte das vacas de leite. Foi construído um barracão melhor, feito sala de ordenha. Daí, desde tinha 7, 8 anos, sempre junto com o pai e a mãe, onde que estavam, e sempre ajudando eles. Até nunca experimentei sair de casa, trabalhar fora, ver se se é bom, se não é. Sempre tive essa ideia de ficar na roça, sempre gostei. Nós lidamos com suínos, temos 20 hectares para plantio, estamos com 60 vacas em lactação e temos umas terneiradas e umas novilhas para sempre repor o rebanho. Meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs trabalhamos aqui e demos conta do serviço. Formada em gestão ambiental, Maiara busca melhorar a produção. Também relata algumas dificuldades encontradas na propriedade. Faz de 2 a 3 anos que estamos junto em parceria com a Ipagre, fazendo parte dos custos dos animais. Fizemos piqueteamento na propriedade, melhoramos o manejo delas. Mais para frente temos ideia de aumentar, chegar em umas 100 vacas de leite. E estamos fazendo melhoramento na propriedade para facilitar o manejo com os animais. Os custos estão muito elevados em parte das vacas. Você tem que dar um giro muito grande no mês para conseguir dar o tombo para conseguir pagar as contas. E mais dificuldade que a gente enfrenta em dia de chuva e frio, que não temos um barracão apropriado para os animais, que cabe todos eles, e daí nós perdemos muito em parte da lactação dos animais. Uma jovem mulher na lida do campo.
Maiara faz parte de uma minoria que cresceu nos últimos anos, a de mulheres à frente de um estabelecimento agropecuário. Conforme dados do Censo Agro do IBGE, 81,3% dos produtores são do sexo masculino e 18,7% do sexo feminino, representando um aumento na participação das mulheres com relação ao Censo Agropecuário de 2006, onde elas representavam 12,7% do total de produtores. Na contramão desse dado, uma mulher no trabalho do campo atualmente ainda causa estranheza. Eu acho que na região aqui são muito poucos jovens que ficam na propriedade e principalmente é raríssimo os lugares que tenham moça, como aqui em casa o pai só teve 3 moças. Geralmente eles chegam aqui e pedem do pai, mas quando se trata da parte dos animais, da parte das vacas ali, é só mulher. Quando eles chegam e pedem, assim, eles ficam meio ressabiados. Tem a mãe e minhas irmãs que me ajudam nessa parte. Eu fiquei uns 6, 7 meses que eu tive que parar, não fui mais nem na estrevaria por causa do pequeno. E agora ele vai junto, onde que eu tô, ele tá junto. Mas se tudo der certo, se uma hora tocar o pai e coisa parar de tocar e a propriedade, nós estamos aí, temos uma cabeça firme aí e vamos para frente. Maiara se orgulha de dar continuidade ao que foi construído pelos seus pais e do trabalho que realiza, devido à importância do agro. Eu me sinto orgulhosa até, eu posto foto no Instagram, no Facebook, eu não tenho vergonha de dizer que eu moro no campo. Não tenho vergonha de mostrar com o que eu lido, com as minhas vaquinhas, com os porcos. A chave para você ir para frente é gostar do que você faz. Eu acho que independente de tudo do mundo hoje, o que nos resta ainda é o agro. Porque o agro que está bancando tudo, que é ele que sustenta todo mundo. E como tem aquela frase que se o agro para, a cidade não janta, né? Então acho que o negócio é cabeça para frente e firme no que faz. Os agricultores catarinenses apostaram na produção de cereais de inverno e devem colher uma safra recorde de trigo no próximo ano. As estimativas da Epagri-Cepa apontam para um aumento de quase 70% na produção de trigo em Santa Catarina, chegando a 290 mil toneladas. Essa é uma alternativa viável para o produtor e também para a cadeia produtiva de carnes e leite. Isso significa mais pastagem, silagem e opções para a fabricação de ração, reduzindo a dependência do milho e os custos de produção. Na safra 2021-2022, Santa Catarina deve colher 117,9 mil toneladas a mais do que no ano anterior. O crescimento na produção se dá pelo aumento na área plantada, que chega a 88,2 mil hectares, e na produtividade, que passa de 3 toneladas por hectare. A Epagri-Cepa espera um aumento de 51% na área de cultivo de trigo e todas as regiões produtoras ampliaram a área semeada, principalmente Xanxerê, Campos Novos, Chapecó e Canoinhas. RBV Agro. O setor apícola do sul do Brasil, especialmente os produtores de Santa Catarina, estão comemorando o reconhecimento do mel de melato da Bracatinga. No último dia 20, o produto conquistou o selo de indicação geográfica. Isso significa que é um mel com características únicas no mundo. Vamos saber mais na reportagem de Murilo Roso. Um mel diferenciado e que não vem das flores, mais escuro, um pouco menos adocicado do que o tradicional e com minerais acima da média. Estamos falando do mel de melato da Bracatinga, que no último dia 20 de julho conquistou o selo de indicação geográfica. O pesquisador da Epagri, André Cesarino, afirma que o setor apícola está comemorando esse reconhecimento. Na prática, significa que esse mel, produzido em 134 municípios do sul do Brasil, é único. Essa é uma conquista bastante boa, bastante esperada pelos apicultores, porque é uma denominação de origem que pode realmente trazer bastante lucro, a mais para os apicultores. Ela representa a produção de um produto especial, com características especiais que só ocorrem em algumas regiões especiais. O mel de melato da Bracatinga ocorre apenas em regiões com altitudes acima de 700 metros, em áreas do Rio Grande do Sul, Paraná e principalmente Santa Catarina. É fabricado pelas abelhas a partir do líquido açucarado produzido por um inseto chamado cochonilha. Então, a cochonilha é um tipo de um pulgão que ele suga a seiva da bracatinga, do tronco da bracatinga,
e ela não aproveita toda essa seiva e ela secreta um pouco disso aí, que é uma secreção açucarada, como se fosse um néctar açucarado. Então essa cochonilha, ela espelha essa secreção, que é o melato, a abelha coleta e leva para colmeia para armazenar na forma do mel de melato. Esse mel é produzido apenas em anos pares, de fevereiro a maio. De acordo com o pesquisador, entre as regiões produtoras, o meio-oeste de Santa Catarina é uma das que mais se destaca. É uma grande vantagem, inclusive, da nossa região aqui de Caçador, é que nós temos muitos reflorestamentos de empresas reflorestadoras, e essas empresas têm as áreas de reserva legal e preservação permanente, que são capões de mata, e muitos deles têm bracatinga, e bracatinga infestada com a cochonilha que produz o mel de melato. Das 500 toneladas coletadas hoje pelos produtores do sul do Brasil, 95% desse mel é exportado. Esse mel mais escuro, o público europeu, principalmente os alemães, eles preferem esse tipo de mel, eles sabem das características nutricionais e o que ele faz pela saúde, e eles acabam comprando em grande escala esse tipo de mel. Cesarino acredita que a denominação de origem reforça a qualidade do produto e vai abrir ainda novos mercados ao mel catarinense. Nas diferentes regiões existem as associações dos apicultores, né? Esse pessoal eles têm que se manter reunidos, né, e trabalhar para poder produzir com qualidade, poder continuar com essa certificação, porque ele é um selo, então não é qualquer um que vai conseguir, mesmo você estando dentro da região da produção do mel de melato, você precisa produzir com qualidade para que esse produto aí seja digno de ganhar o selo. E aí agrega valor, né? Todos os produtos hoje, que independente do que tem um selo de denominação de origem, são produtos com valor agregado maior, então se consegue uma remuneração melhor nesses produtos. Hoje em Santa Catarina são aproximadamente 1.100 apicultores que produzem o mel de melato da Bracatinga e que poderão ser beneficiados com o selo da indicação geográfica. Além da conquista do mel de melato da Bracatinga, Santa Catarina está representado por indicações geográficas de produtos como os vinhos de altitude, os vinhos e espumantes de uva Goethe no sul do estado, a banana da região de Corupá e o queijo artesanal serrano. Entidades como a Ipagre e o Sebrae estão trabalhando para que mais produtos catarinenses sejam reconhecidos como de características únicas. Estão na lista pleiteando o selo de indicação geográfica as ostras de Floripa, o camarão de Laguna, a cachaça e a banana de Luiz Alves, a linguiça Blumenau, a maçã Fuji da região de São Joaquim e o alho roxo do Planalto Catarinense. Quem também participa do RBV Agro desta semana, que foi marcada pelo Dia do Agricultor, é o secretário da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina, Altair Silva. Ele mandou um recado enaltecendo a importância do homem do campo para o nosso estado. Eu quero aproveitar a oportunidade para saudar todos os agricultores. Dia 28 de julho, o Dia do Agricultor. O agricultor que se dedica à atividade do agronegócio catarinense, que tem sido grande responsável pela força econômica que Santa Catarina tem. É das mãos de quem trabalha e produzem os nossos agricultores que vem a produção para ser beneficiado nas nossas agroindústrias e cooperativas e exportado para o mundo inteiro. Santa Catarina tem muito a agradecer aos agricultores por esse trabalho incansável. Reconhecer e agradecer. Por isso, o Dia do Agricultor, dia 28 de julho, é um dia a ser comemorado com muita alegria, porque é da atividade do agricultor que todos nós conseguimos nos alimentar para a vida e desempenhar a nossa missão, seja do campo ou da cidade, mas o agricultor é o responsável por todo esse trabalho magnífico. Meus parabéns, feliz Dia dos Agricultores. O RBV Agro está chegando ao fim, mas não fica triste não, porque se der saudades, você pode assistir o programa em nossas redes sociais. Exato, Maiara, e é só curtir nossa página no Facebook, se inscrever em nosso canal no YouTube e acompanhar a gente por lá. Procure por RBV Notícias. Acesse também o portal rbv.com.br. Lá tem todas as edições do RBV Agro e outras reportagens para você ficar bem informado. Agora eu quero agradecer a Maiara Bonenberger, que apresentou o programa comigo. Obrigada e volte sempre, Maiara. É só chamar Priscila que eu apareço por aqui. E durante a semana eu sempre apareço também nas reportagens do RBV Notícias.
Foi muito bom estar aqui. E para você que nos acompanhou, um bom fim de semana e até sábado que vem. Tchau! Até lá! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.